Bem-vindos mais uma vez ao canal Na Magia das Histórias. Hoje nós vamos ler e conhecer um conto que não é muito falado dos irmãos Grimm, viu? Mas acredito que vocês vão gostar muito dele. A tradução do título, A Protegida de Maria. No original em alemão, Marienkind, que literalmente, se a gente fosse traduzir, seria A Criança de Maria, mas no Brasil ficou conhecido como A Protegida de Maria. A gente vai descobrir o porquê. Perto de uma grande floresta, sempre as florestas e bosques presentes nos contos dos irmãos Grimm, vivia um lenhador com a sua esposa. Ele tinha apenas uma filha de 3 anos de idade. Eles eram tão pobres que não tinham sequer o dinheiro para comprar o pão de cada dia e não sabiam o que dar de comer à menina. Certa manhã, o lenhador saiu para a floresta para trabalhar, preocupado, cheio de preocupações. E enquanto cortava a lenha, uma bela mulher apareceu de repente diante dele. Ela tinha uma coroa de estrelas sobre a cabeça, bem brilhantes, e disse-lhe: "Eu sou a Virgem Maria, a mãe do menino Jesus. Você é pobre e necessitado. Traga-me a sua filha. Eu a levarei comigo. Serei sua mãe e cuidarei dela." O lenhador obedeceu, pegou sua filha e a entregou à Virgem Maria, que a levou consigo para o céu. Lá ela foi bem cuidada, comia pão doce e bebia leite. Suas roupas eram todas de ouro e os anjos brincavam com ela. Quando completou 14 anos, a Virgem Maria chamou-a e disse: "Querida criança, tem uma longa jornada pela frente. Guarde as chaves das 13 portas do reino dos céus. Você poderá abrir 12 delas e contemplar as glórias que lá se encontram. Mas a 13ª, a qual esta pequena chave pertence, lhe é proibida. Tenha cuidado para não a abrir, ou você será infeliz." A jovem prometeu ser obediente, e quando a Virgem Maria partiu, começou a explorar as mansões do reino dos céus. Imagina, né? Se a gente tivesse essa chance, a gente faria o mesmo. A cada dia, a menina destrancava uma porta, até que todas as 12 já estivessem abertas. Em cada uma delas estava sentado um apóstolo rodeado de grande esplendor. E ela se alegrava com toda a magnificência e glória. E os anjos, que a acompanhavam sempre, se alegravam junto com ela. Agora restava apenas a porta proibida. Então ela sentiu um grande desejo, um grande impulso, e aí vem de novo, né? A curiosidade como motivador, ou o desejo, o impulso como questão humana básica e primordial. Ela sentiu esse grande desejo, esse grande impulso de saber o que se escondia atrás da porta proibida. E então ela falou com os anjos: "Não quero abrir completamente, não quero entrar, mas quero destrancar a porta para que possamos ver um pouco através do buraco, através da fresta." "Oh, não", disseram os anjos, "isso seria um pecado. A Virgem Maria proibiu e poderia facilmente trazer-lhe infortúnio." Então, tudo ficou em silêncio, mas o desejo em seu coração não se calou. Ao contrário, ruía e bicava sem parar. E não tendo sossego, o que ela fez quando todos os anjos saíram, ela pensou o que todos nós seres humanos falhos pensamos, né? "Agora estou completamente sozinha e poderia olhar lá dentro. Ninguém saberia se eu fizesse." Ela encontrou a chave e, segurando-a na mão, colocou-a na fechadura. E depois de a ter colocado, girou-a. Então a porta se abriu e, de repente, o que ela viu? A Santíssima Trindade sentada ali, em meio a fogo e a esplendor. Ficou parada por um instante, contemplando tudo maravilhada. Então tocou levemente o esplendor com o dedo, e este se tornou completamente dourado. Imediatamente sentiu um medo tremendo. Bateu a porta com muita força e fugiu. O medo não diminuía. Por mais que tentasse, o coração da menina batia forte e ela não se acalmava. O ouro também permaneceu em seu dedo e não saía por nada. Por mais que ela lavasse e esfregasse,
Aquele dedo dourado continuava. Pouco tempo depois, a Virgem Maria retornou da sua longa viagem, chamou a menina e exigiu que lhe devolvesse as chaves do céu. Quando ela lhe entregou o molho de chaves, a Virgem olhou em seus olhos e perguntou: Você também não abriu a 13ª porta, né? Não, respondeu. Então ela colocou a mão sobre o coração dela, sentindo-o bater repetidamente, e percebeu que ela havia desobedecido a sua ordem e destrancado a porta. Então ela falou mais uma vez: Você não fez isso mesmo, né? Não, disse a menina. Pela segunda vez ela negou. Então ela viu que o dedo se tornara dourado, entregando toda a mentira. Viu que ela havia pecado e pela terceira vez perguntou: Você não fez isso? Você não abriu a porta? E a menina pela terceira vez disse: Não. Então a Virgem Maria respondeu: Você me desobedeceu e ainda mentiu. Você não é mais digna de estar no céu. Então a menina caiu num sono profundo e quando acordou, estava deitada no chão no meio do mato. Ela queria gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. Levantou-se de um salto e tentou fugir, mas para onde quer que se virasse, era impedida por densos arbustos espinhosos que não conseguia atravessar. No lugar desolado onde estava confinada, havia uma velha árvore oca, e aquela devia ser a sua morada e acabou sendo, né? Ela se esgueirava para dentro dela quando a noite chegava e quando também vinham as tempestades e as chuvas, o abrigo dela. Mas era uma vida miserável e quando se lembrava de como fora maravilhoso no céu e de como os anjos brincavam com ela, ela chorava amargamente. Raízes e frutos silvestres eram seu único alimento, que buscava até onde podia ir. No outono, recolhia as nozes e folhas caídas e as carregava para dentro de sua toca. As nozes eram o seu alimento no inverno e quando chegava a neve e o gelo, rastejava como uma pobre criaturinha para dentro das folhas para não congelar. Em pouco tempo, as suas roupas rasgaram e pedaço após pedaço foi se desprendendo do seu corpo. Assim que o sol brilhava novamente com calor, saía e sentava-se em frente à árvore. Com os seus longos pelos, né, os cabelos foram crescendo ao longo do tempo e cobriam a menina por todos os lados como se fosse uma verdadeira capa. Assim permanecia sentada ano após ano, sentindo a miséria e a tristeza do mundo. Certa vez, quando as árvores estavam novamente em um verde exuberante, o rei daquelas terras caçava na floresta e perseguia um cervo. Como o animal havia fugido para o matagal que cercava aquela clareira, ele desceu do cavalo, abriu caminho na mata e com a sua espada fez uma trilha. Ao finalmente chegar ao fundo, viu uma bela donzela, que era a menina, sentada sob uma árvore coberta de cabelos dourados até os pés. Ele parou e a contemplou maravilhado. Então dirigiu-se a ela perguntando: Quem é você? Por que está sentada aqui, no meio do mato? Mas ela não respondeu, pois não conseguia abrir a boca para falar. O rei prosseguiu: Você quer vir comigo ao meu castelo? Ela apenas acenou levemente com a cabeça. Que alternativa ela teria, né? O rei a pegou dos braços, colocou-a sobre o cavalo e cavalgou com ela para casa. Ao chegar ao castelo real, ele a vestiu com roupas belíssimas e lhe deu tudo em abundância. E embora ela não pudesse falar, era tão bela e encantadora que ele a amou profundamente. E não demorou muito para que se casasse com ela. Cerca de um ano depois, a rainha deu à luz a um filho. Então, certa noite, enquanto estava sozinha em sua cama, a Virgem Maria lhe apareceu e disse: Se você disser a verdade e confessar que abriu a porta proibida, eu abrirei sua boca e lhe devolverei a fala. Mas se você persistir no pecado e teimosamente negá-lo, levarei seu filho recém-nascido comigo. A rainha teve a oportunidade de responder, mas permaneceu obstinada e disse: Não, eu não abri a porta proibida. E a Virgem Maria tomou o recém-nascido de seus braços e desapareceu com ele. Na manhã seguinte, como a criança não foi encontrada, espalhou-se o boato de que a rainha era canibal e havia matado o próprio filho. Ela ouviu tudo e nada pôde dizer contra, pois não tinha voz, mas o rei se recusou a acreditar, pois a amava muito. Um ano depois, a rainha deu à luz
outro filho. Naquela noite, a Virgem Maria apareceu-lhe novamente e disse: Se confessares que abriste a porta proibida, devolver-te-ei o teu filho e soltar-te-ei a língua. Mas se persistires no pecado e o negares, levarei também este recém-nascido comigo. A rainha respondeu: Não, eu não abri a porta proibida. E aí a gente começa a ficar nervoso, né? Porque, de novo, fala logo que você abriu a porta, né? E a Virgem tomou a criança de seus braços e levou-a para o céu. De manhã, quando a criança desapareceu mais uma vez, o povo proclamou em voz alta que a rainha tinha engolido a criança. E os conselheiros do rei exigiram que ela fosse julgada. Mas o rei a amava tanto que se recusou a acreditar e ordenou aos conselheiros, sob pena de morte, que não falassem mais sobre o assunto. No ano seguinte, a rainha deu à luz agora uma linda menina. Então, pela terceira vez à noite, a Virgem Maria lhe apareceu e disse: Siga-me. Ela pegou pela mão e a conduziu ao céu, onde lhe mostrou seus dois filhos mais velhos, que sorriam para ela e brincavam com o globo terrestre. Quando a rainha se alegrou, a Virgem Maria disse: Seu coração ainda não se enterneceu? Se você confessar que abriu a porta proibida, eu lhe devolverei seus dois filhinhos. Mas a rainha respondeu pela terceira vez: Não, eu não abri a porta proibida. Então ela fez a Virgem Maria cair de volta à terra e levou consigo também seu terceiro filho, a terceira menina, né? Na manhã seguinte, quando a notícia se espalhou, todos gritaram: a rainha é canibal e deve ser condenada. Enfim, e o rei não pôde mais desobedecer então seus conselheiros. Um julgamento foi realizado contra ela e, como ela não pôde responder nem se defender, não tinha voz, foi condenada à morte queimada na fogueira. E isso acontecia muito com muitas mulheres naquela época, né? E elas não podiam, de fato, se defenderem, elas não tinham voz em outro sentido, sentido metafórico mesmo. Era literal, porque não tinha voz, não podiam se defender mesmo que tivessem, né? Mas, enfim, a metáfora está aí. A pira foi erguida, ela já estava amarrada em meio às chamas, o fogo já ardia ao seu redor, quando o gelo duro em seu coração derreteu. E ela se arrependeu e pensou: se eu pudesse confessar antes de morrer que abri a porta, disse ela. E a voz voltou a falar com ela, fazendo-a exclamar em voz alta: Sim, Maria, fui eu. Imediatamente os céus começaram a desabar em chuva e extinguiram todas as chamas que estavam à volta da rainha. E uma luz surgiu sobre ela. A Virgem Maria desceu dos céus com seus dois filhos ao lado e sua filha nos braços, a pequenininha. A Virgem Maria então falou com bondade: quem se arrepende de seus pecados e os confessa, isso lhe é perdoado. E entregou-lhe os três filhos, aliviou sua língua e lhe concedeu a felicidade para o resto da vida. Essa é a história da Protegida de Maria, um conto pouco conhecido, mas cheio de nuances, com muita informação subliminar. E a gente vai conversar sobre essas informações no próximo vídeo, que vai ser a análise, ponto a ponto. A gente vai falar aqui no canal, na Magia das Histórias. Espero vocês!